Olá, eu sou a Leda. Estou aqui para trazer mais algumas gotas de gratidão para o seu coração. Fica comigo. Bom, hoje eu vou estar tratando de mais um assunto muito interessante. Vou estar trazendo esse livro, O Poder do Agora, que eu já iniciei no vídeo passado, mas que é muito importante para a nossa vida, porque ele traz um guia para a iluminação espiritual, o poder do agora. E para ilustrar um pouco sobre esse livro aqui, eu vou contar para vocês, de uma forma bem resumida, a história de um rapaz vivida no filme Clique, um arquiteto que vive sonhando com uma promoção. E o fato dele estar sempre sonhando com uma promoção, ele está sempre projetando a sua vida para o futuro. Quando eu for promovido, eu vou fazer isso com a minha família. Quando eu for promovido, eu vou fazer aquela viagem, vou tirar aquelas férias. Quando eu for promovido. Então ele vive muito no futuro. Ele deixa o seu agora passar. Até que um dia ele recebe o tal do controle universal, que na verdade é um controle mágico. Fica comigo, você vai gostar dessa história. Sorry ass DJ. Esse filme, Clique, conta a história de um moço que vivia com a família, era pai de 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E todo dia ele levantava, ia para o trabalho e sempre aquela correria, sempre em busca de uma promoção no seu emprego. E essa promoção nunca chegava. E ele fazia projetos, ele era arquiteto, fazia projetos e mais projetos, tentando sempre alcançar essa promoção que era prometida a ele. Ele tinha seus pais também, que sempre estavam ali presentes na vida dele. Ele tinha começado a fazer uma casa na árvore com seu filho, mas que nunca terminava, já tinha alguns anos. Um dia de manhã aconteceu uma cena interessante, que a filha disse assim, naquele tumulto de manhã, levantando para ele ir trabalhar, a filha pediu: pai, liga a televisão. Ele pegou o controle, apertou, um pouco ligou o ventilador. E todos riram. Ela: pai, você ligou o ventilador. Aí ele pegou outro controle, apertou o controle, a esposa falou assim: amor, você abriu o portão da garagem. Aí ele disse: mas que coisa, será que não existe um controle, um único controle que é capaz de fazer tudo? No único controle? Aí o filho falou assim: pior que existe, pai. E nesse dia, quando esse rapaz saiu para trabalhar, acreditem, ele saiu à procura desse controle universal. Ele encontrou um cientista que, coincidentemente, havia criado exatamente um controle mágico, um controle universal capaz de conter nele a função de estar ligando e desligando todos os aparelhos da casa. Quando ele chegou em casa, ele ficou todo feliz, porque ele ligava e desligava a televisão, ele aumentava o volume, ele diminuía o volume, ele fazia tudo com... Ele ligava o ventilador, ele abria a porta da garagem, tudo com controle só. Mas num dado momento, a esposa dele discutindo com ele já chateado com aquilo, cansado do trabalho, ele apertou num botão no controle e percebeu que a esposa dele não ouviu mais a esposa dele falar. Ele ficou intrigado com aquilo. Aí ele apertou de novo, ela voltou a falar. Não é que ela tivesse parado de falar, mas ele apenas não ouvia ela falando. Ele estava ali, ela falando, mas ele não ouvia. Ele começou a brincar com aquilo. Diminuía o volume, colocava no mudo, e ligava. Colocava no mudo e retornava. Ele começou a perceber que aquele controle, ele tinha uma certa magia por trás dele. Ele podia usar em outros momentos. No momento na casa dele, onde tinha uma criança, todo mundo pulando, gritando, ele
apertou pause. Todo mundo parou, ficou parado. Aí ele, gostei. Ele gostou daquela ideia e começou a usar esse controle na vida dele. Ele começou a usar para adiantar momentos que ele não estava gostando. E com isso ele começou a usar na vida dele e ele começou a vaguear, né? Entre não viver mais aquele momento presente da vida dele, quando ele estava chateado. Ele percebeu também que ele poderia voltar no passado, num momento bom no passado, e vivê-lo novamente, estar presente ali, né? Viver novamente. Ele podia também pular, ir para o futuro, pular etapas na sua vida. E assim ele vivia. E o presente ele foi deixando de lado. Aconteceu uma cena interessante no filme, que a esposa dele disse para ele assim: hoje tem um jantar, né, com seus pais. E ele estava tão atarefado que ele não queria o jantar. Aí ele lembrou do controle e falou assim: não, pode marcar sim, pode marcar o jantar. Aí ele foi depressa, apertou no controle e foi adiantando. O preparo do jantar, depois já todo mundo na mesa, depois já o fim do jantar, e foi adiantando as etapas. Só que aí tinha um poder por trás de tudo aquilo ali, onde o inventor do controle podia aparecer juntamente com ele e de fora eles olharem a cena que estava se passando. Então, o inventor do controle estava com ele por fora, olhando ele sentado na mesa, jantando com todo mundo e analisando a cena. Ele disse assim: mas eu não percebi ali, eu não estava ali. Ele falou assim: você estava, você participou de tudo isso no piloto automático. Você participou, mas como piloto automático. Você não se deu conta de nada, você, na verdade, é como se você não estivesse ali. Então, a vida dele foi se passando e ele ficou pulando as etapas da vida dele. Quando ele estava aborrecido, ele ia no passado, vivia uma situação lá, depois ia para o futuro. E um dia ele teve uma ideia de pular para depois da promoção dele. E ele ficou surpreso, que ele levou muitos anos para ser promovido, aquela promoção que ele tanto esperava no trabalho. E ele ficou chocado, porque ele falou: nossa, demorou tantos anos assim para ser promovido? Nossa, eu perdi a infância dos meus filhos. O que aconteceu nesse período todo que levou para eu ser promovido? Ele teve um certo anseio, né, de saber o que aconteceu. Ele apertou novamente o botão, caiu de paraquedas no meio de uma festa. E nessa festa, quem estava anunciando ali os acontecimentos, estava anunciando exatamente o momento em que ele faria um discurso. E na hora que entregaram o microfone para ele fazer um discurso, ele pensou: o discurso? Mas discurso sobre o quê? O que está acontecendo aqui? Ele olhou, de repente, e viu um bolo de casamento. Ele falou: opa, bolo de casamento, tem alguém casando, tem alguém casando. Aí ele teve uma ideia: ei, cadê o noivo? Aí o filho dele lá do fundo gritou: ei, pai, eu tô aqui. Ele: nossa, meu filho casando, eu perdi toda a vida do meu filho até aqui. E a noiva, cadê a noiva? E ela rindo, sem graça, do lado dele: você sempre com essa brincadeirinha, né? Eu tô aqui. Meu filho sempre com bom gosto, né? E ele, naquela saia justa ali, né? Ele se arrependeu profundamente do que ele fez, pulando essas etapas na vida dele, porque ele não viveu o presente. E ele rapidamente apertou um botão que ele pôde voltar ao momento presente da vida dele, aquela vida lá atrás, onde ele estava com a sua família e com seus filhos, pequenos ainda. Porque ele tinha percebido que ele já tinha perdido, os filhos já tinham crescido, a esposa dele ele já tinha perdido, ela estava com um outro marido. Então a vida dele tinha passado, ele não tinha se dado conta do que tinha acontecido. Então quando ele teve esse poder de retomar a vida dele, ele abraçou tanto os pais dele, abraçou e beijou, disse tanto que os amava. E ele foi para casa, abraçou a esposa, os filhos, e todo mundo ficou assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo?
E ele todo entusiasmado, feliz da vida com aquela, por estar ali naquele momento presente. E ele virou para o filho dele e falou assim: amanhã, a gente vai terminar aquela casa na árvore, amanhã. Ai, que bom, pai, todo feliz. E virou para a esposa: a gente vai tirar aquelas férias que há muito tempo a gente não tira. Ela falou: mas e o seu trabalho? Né? Então, ele começou ali a voltar a viver aquele momento. E o filme continua, a história continua, né? É um filme muito bom. Se você puder, assiste esse filme, vale a pena assistir. Mas assiste com o olhar, desse olhar de que viver vagueando com o nosso pensamento entre o passado e o futuro, a gente não vive. Porque a gente tem que viver o presente. Porque é nele que nós estamos. É aqui, é no agora que a nossa vida acontece. Porque a vida passa muito rápido. Quando dermos conta, a vida já se foi. Porque nesse filme, esse protagonista, ele adiantava. O filme pulava etapas da vida dele. Ele tinha esse poder mágico no controle de pular etapas. Ele ficava ali presente, ele vivia como ligado num piloto automático. Ele vivia tudo aquilo ali, mas ele não se dava conta do que estava acontecendo. Então ele não participava de nada. Ele vivia como um robozinho ali. E a vida passava. Porque o pensamento dele estava lá no futuro. Ou então lá no passado, né? Lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. E assim a vida dele passou. Às vezes nós pensamos, né? Se eu tivesse um controle desse, o que eu não faria? Quantas vezes dá vontade de ter um controle desse, né? E pausar a fala de alguém. Principalmente no meio de uma briga. Quando a gente não quer ouvir uma coisa que alguém está dizendo. Dá um pause. Como seria bem-vindo nesse controle? Mas será que saberíamos usar? Claro que não. Faríamos igual esse protagonista do filme. Então agora eu te convido para essa reflexão. O passado já não existe mais. O passado já passou, acabou, ele não existe mais. O passado ele é apenas uma lembrança. E essa lembrança nos traz dor. Foi coisa boa, mas traz dor, sabe por quê? Você fica lembrando, era tão bom aquele momento e tal, mas acabou, não volta mais. E você vai ficar se lamentando por uma coisa que não existe mais, não existe. Então, para que viver do passado? Não existe mais. E o futuro? Para que ficar pensando de uma coisa lá do futuro, de uma coisa que está ainda por vir, se você nem sabe se vai vir? Para que se projetar para o futuro? É bom fazer planos para o futuro, é bom ter metas, traçar metas, isso é bom. Mas traçar metas, sim. Ter planos para o futuro, sim. Mas viver o agora, viver o presente, viver o agora. Porque a nossa vida está acontecendo no momento presente. É agora que a nossa vida acontece. Não adianta a gente viver no piloto automático agora. Vai despertar só lá no futuro, quando as coisas acontecerem. Quando eu for promovida. Mas agora eu não tenho dinheiro para isso. Então eu vou fazer aquela viagem quando eu for promovida. Nada, para que viagem? Viva agora o seu presente. Não dá para fazer uma viagem agora? Viva o que você pode. Faça com a sua família aquilo que você pode fazer. Agora, o presente. Às vezes, a única coisa que eles querem é a tua companhia. Nem a viagem, é a tua companhia. É o teu abraço, é o teu sorriso. Porque nada pior do que a pessoa ficar em silêncio dentro de casa, com o pensamento lá nas nuvens e alguém ali do lado precisando de um oi, um olá, e você só viajando nos seus pensamentos. E esse filme, ele traz esse alerta pra gente. Mas assim como esse protagonista teve esse poder de voltar para o seu presente e viver o seu aqui e agora, eu convido a você a viver o aqui e o agora, porque é agora que a sua vida acontece. Esse livro, O Poder do Agora, tem uma parte dele que eu achei muito interessante,
que diz o seguinte: você está sofrendo, então você prefere ficar no passado ou no futuro? Tá, então para agora. Mas pensa no exato momento que você está vivendo agora. Esse momento agora, presente. O que você está sentindo agora? Talvez é uma ausência de dor. Você não está sentindo nada. Você está bem, você está bem. O que causa a dor? É as lembranças. As lembranças, né? É o medo de uma coisa não acontecer, de não dar certo. A coisa lá do futuro. Ou então a lembrança do passado. O seu agora, o seu presente, o seu momento agora está ótimo, está perfeito. Por isso que o convite, venha viver o agora e seja feliz. Entregue-se ao momento presente. Quando mantemos o foco no momento presente, a saúde mental e emocional se beneficiará, e também sua saúde física. Vivendo assim, de forma controlada e desacelerada, as células são revitalizadas e isso nos faz parecer mais jovens por mais tempo. O livro O Poder do Agora trouxe o conceito do momento presente como a única realidade, rebaixando assim a importância do passado e do futuro para um segundo plano. O agora é onde tudo acontece. Todos os problemas relacionados ao que já aconteceu ou ainda não aconteceu são ilusões, criados pela nossa mente. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Bom, primeiramente, porque é a única coisa que existe. É tudo que existe. O termo presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é agora. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque o conteúdo que eu trouxe hoje foi estudado com muito carinho para fazer a diferença na vida das pessoas que assistirem. Porque o agora, ele tem um poder muito grande na nossa vida. E esse filme que eu apresentei para vocês, Clique, ele mostrou que não adianta a gente ficar saindo do nosso presente, vivendo o passado ou o futuro e não viver o presente. Essa fuga que às vezes nós temos na realidade, ele não nos torna feliz. Pelo contrário, a gente pula etapas, a gente queima etapas na nossa vida e a gente não vê o que mais importante acontece, que é o agora.